Meninos, vamos lá para os vídeos dessa semana. Então, nesta semana nós vamos falar um pouquinho sobre Brasil Império. Eu pretendia não entrar no terceiro módulo, mas não teve como, porque julho é longo e o capítulo anterior do segundo módulo bem pequeno, bem conciso, então não deu para segurar e ficar somente naquele capítulo. Então a gente vai iniciar o terceiro módulo, mas vamos trabalhar esse capítulo do Brasil Império, certo? No primeiro reinado, Brasil Império do primeiro reinado. E aí a gente vai discutir alguns pontos. No de hoje a gente vai ver o início do Brasil Império, o início do Brasil do governo de Dom Pedro, certo? Aconteceu os primeiros fatos, as primeiras medidas que foram tomadas pós-independência. Para entender em como está organizado o Brasil Império, é dividido em três partes. O Brasil Império está em três partes importantes da nossa história. Essas informações estão no livro de vocês e vocês podem consultá-las, certo? São dados que estão lá logo no início do capítulo. Então, lembrando, a primeira parte do Brasil Império está de 1822 a 1831, primeiro reinado, governo de Dom Pedro I. Então, foi marcado pela insatisfação da população com o governo de Dom Pedro e a forma como ele governava, e por a insatisfação política por conta do autoritarismo dele. Aí o segundo reinado período regencial vem de 1831 a 1840, durou 9 anos e foi o período em que o Brasil ficou sob o governo de regentes e foi marcado por revoltas internas nas províncias. Governo de regente porque na época Dom Pedro II tinha só 5 anos, quando o pai dele deixou ele como príncipe regente no Brasil e ele não podia governar, só passando a governar com 15 anos incompleto, certo? Esses são assuntos futuros que nós iremos discutir e vamos ver ao longo deste ano. O segundo reinado durou 49 anos e aí foi o governo de Dom Pedro II. Foi o período em que o Brasil alcançou desenvolvimento, modernização em alguns setores, como de transporte, chegando às ferrovias e período em que foi marcado também pelo fim da escravidão e alguns movimentos pró-abolicionistas, e assim vai. Assim está dividido o período que chamamos de Brasil Imperial, certo? Veja só. Então, após a independência, após a proclamação da independência, o Brasil precisava ser reconhecido como um país independente. Esse reconhecimento veio primeiro por parte dos Estados Unidos. Não foi nem da metrópole a quem o Brasil pediu independência, né? Declarou independência, melhor dizendo. Os Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil, isso em 1824, com o interesse de implantar os ideais da doutrina Monroe. Então, um desses ideais é que dizia que a América para os americanos. É um dos pontos trabalhados por Jaime Monroe na doutrina Monroe. Então, com isso, ao reconhecer a independência do Brasil, os Estados Unidos buscou estender o seu domínio por todo o continente americano, e aí aplicou, como eu disse, os elementos da doutrina Monroe. Então ele foi criada, e essa doutrina Monroe ela foi criada em 1823 pelo presidente Jaime Monroe, que defendia o direito da soberania das nações, a não intervenção, a não colonização, o fim do domínio de interferências dos ingleses. Então, com isso, eles tentaram buscar reduzir o poderio inglês que estava se espalhando aqui pela América, ok? Então, o Brasil, ao reconhecer a independência do Brasil, os Estados Unidos ele deixou bem claro o jogo de interesse que ele tinha junto a Portugal. Certo, gente? É assim. Vamos ver então. Até reconhecer a independência do Brasil durou um pouquinho. Veja, a independência foi proclamada em 1822. Somente em 1825 é quando Portugal ele reconhece a independência do Brasil. Então ele teve que fazer
de buscar fazer com que Portugal reconhecesse que o Brasil agora era uma nação independente. Então a Inglaterra ela agiu como mediadora diplomática para viabilizar a assinatura de um tratado, de um acordo entre Brasil e Portugal. Esse tratado, ou acordo de paz e aliança, ele foi finalmente assinado no dia 29 de agosto de 1825, no qual veio o reconhecimento lusitano, ou seja, o reconhecimento português, de que o Brasil agora era uma nação independente e não estava mais ligada a Portugal. Segundo esse acordo, o governo brasileiro deveria pagar uma indenização de 2 milhões de libras esterlina para Portugal, para que Portugal aceitasse a independência do Brasil. Esse acordo, geralmente todos os países que declaram independência de sua metrópole têm que pagar. É uma taxa indenizatória que eles têm que ser pagos. O Brasil não tinha dinheiro para pagar esse valor, nem valor nenhum. O Brasil era um país novo e que Dom Pedro I não tinha esse dinheiro para poder fazer isso. Quem vai chegar com o dinheiro, vai emprestar o dinheiro para que o Brasil pagasse a dívida, pagasse essa taxa indenizatória, são os ingleses. Então, os ingleses emprestam o dinheiro e aí com interesse, porque também Portugal aceitou, por conta de Portugal já está devendo aos ingleses, e assim ficava tudo um acordo fechado entre eles, certo? Então, esse acordo é o Tratado de Paz e Aliança, que foi por meio dele que Portugal reconheceu a independência do Brasil. Veja então, aqui alguns pontos importantes do reconhecimento do Brasil e o preço da independência. Então, como eu já disse a vocês, um jogo de interesse entre Portugal e os Estados Unidos. Em 1824, os Estados Unidos reconheceram a independência do Brasil. A doutrina Monroe foi implantada, os ideais da doutrina Monroe estavam sendo implantados por meio desse apoio, né? Então, a Europa, segundo a doutrina Monroe, a Europa não deveria interferir na América, principalmente os ingleses, né? E em 1825, Portugal reconhece a soberania do Brasil. Aí do lado uma charge que representa a doutrina Monroe, com o tio Sam americano tentando controlar todo o continente, certo? E aí os ingleses lá do outro lado tentando chegar-se. Então todo mundo tinha um certo interesse. Veja então, gente. Vem a sociedade brasileira pós-independência. Nesse período, a sociedade brasileira, essas informações que eu coloquei nesse slide, tirei diretamente do livro de vocês. Ela era constituída de 30% ou seja, a população brasileira era constituída de 4 milhões de habitantes, 30% deles eram escravizados. Um país em que 30% da população era escrava, que não gerava, que não tinha renda, que não tinha como girar um capital dentro do país, porque eles viviam sob trabalho escravo e não tinha renda. Então, o restante da população era composto de pequenos grupos da elite agrária e urbana, e por uma maioria pertencente às classes mais pobres. Essas classes mais pobres eram ex-escravos, pequenos comerciantes, artesãos, entre outros, que fazia parte desse grupo maioritário. Outra coisa importante é que os indígenas não foram, digamos que, recenseados na população brasileira daquela época. Eles não eram contados como cidadãos aqui no Brasil, sendo eles os primeiros cidadãos a viverem aqui. Então, esses são os primeiros pontos que eu quero abordar sobre o Brasil imperial. Os pontos que a gente precisa entender e como começou o Império do Brasil, tá bom? No próximo vídeo a gente vai falar sobre alguns pontos importantes do governo brasileiro pós-independência.